pessoal, tudo bom? Vamos continuar a matéria de filosofia, tá? Quem não tiver com o livro em casa pode acompanhar pelo livro digital do Farias Brito. E a gente vai falar sobre um filósofo que eu gosto bastante, Friedrich Nietzsche. Pessoal, Friedrich Nietzsche, ele foi um filósofo e filólogo. O que é filólogo? Filólogo é aquele profissional que estuda as linguagens, a língua, tá? E ele viveu na Alemanha durante o século XIX. É bem importante a gente entender um pouco da vida do Friedrich Nietzsche para poder entender a filosofia dele, porque a filosofia do Nietzsche é bem complexa e bastante questionada até hoje. Ele é um filósofo muito cobrado nos vestibulares, tem se falado muito sobre ele, tá? Ele tem uma visão da vida até negativista, porque ele foi uma pessoa bastante depressiva, ele viu a guerra, ele viu muitos problemas sociais, ele teve contato com maus tratos com os animais, o que fez com que ele tivesse uma visão bem negativista sobre a vida, sobre a religião, sobre o ser humano em si. E como filólogo, ele estudou a linguagem humana, em especial a língua grega. Foi a partir daí que ele teve contato com a filosofia grega, em especial com a filosofia de Platão e de Aristóteles, que eram filósofos que estavam buscando a razão, tá? Um racionalismo. Mas vamos tentar entender como que era o racionalismo lá na Grécia Antiga. Eles estavam tentando encontrar explicações racionais para as coisas do mundo, mas eles ainda não tinham desenvolvimento científico como nós temos para poder encontrar a verdade de fato. Eles acreditavam na ideia da metafísica, o fato de que existe esse plano que nós vivemos, o plano físico, e um outro plano espiritual, um plano além do físico. E para esses filósofos gregos, esse plano metafísico era racional, algo que o Friedrich Nietzsche ele vai ter uma certa crítica, ele não vai concordar totalmente com isso. Então, ele é um crítico do racionalismo. Isso não significa que ele é contrário à razão, ele está criticando a razão grega, da filosofia da Grécia Antiga, filosofia clássica, tá? Ele está fazendo parte da filosofia moderna. E ele vai falar sobre essa ideia de razão. Os filósofos mais antigos, eles acreditavam que tudo que existe no mundo tem uma razão. Se você vive com a sua família, é porque existe uma razão. Alguns filósofos podem falar que isso é uma ordem divina, outros falam que é uma razão de acontecimento humano. Eles falavam que se uma planta cresce, nasce, reproduz, morre, existe uma razão. Se você toma uma escolha, essa escolha já estava pré-determinada, porque o mundo já tem uma certa razão e você faz parte desse processo racional. O Friedrich Nietzsche ele tem uma visão diferenciada sobre isso. Ele fala o quê? Não há ordem ou razão determinando os acontecimentos da vida. Para ele, tudo que acontece na vida acontece por acaso. Ele não acredita necessariamente que existe uma força maior que determine todos os acontecimentos do mundo. Para ele, nós estamos nesse plano, nós estamos nesse mundo e nós estamos livres para tomarmos todas as nossas atitudes. Todas as nossas atitudes que nós tomamos são determinadas por nós mesmos e as consequências somos nós que vamos ter que lidar com isso. Então ele fala que a vida consiste na irracionalidade. O que significa isso? Nós não temos controle sobre a vida. O que acontece na nossa vida é um reflexo do que nós fizemos. E o que vai acontecer na nossa vida vai depender das nossas escolhas e não necessariamente de algo maior, tá? Então, por isso, ele vai falar que o acaso é presente na vida. Nós não temos como dizer o que vai ser do nosso futuro. É para ele como se fosse a ideia de que não existe um destino pré-determinado. O destino ele está acontecendo o tempo todo. Tudo que nós tomamos tem outras relações com outros acontecimentos. Então, para ele, tudo que acontece na vida não tem uma razão. A vida é o acaso. O seu dia, o seu amanhã vai depender das suas ações hoje. E tudo que você faz é de sua responsabilidade. A ação que você toma vai ter um efeito futuro, tá bom? Por causa disso ele vai criticar a metafísica, essa ideia de uma realidade além da física, de uma ideia de uma realidade já pré-determinada. Para ele, o que você fez vai ter um efeito e esse efeito é determinado pela sua própria experiência, tá bom, pessoal? Nietzsche é um filósofo bem complexo. Na próxima aula a gente comenta um pouco mais sobre a visão dele, sobre a crítica ao cristianismo e sobre a ideia do super-homem. Muito obrigado, gente.